audiobook E Ele Estava Lá. Pessoas e paisagens, marcas de um tempo distante. No capítulo 2, eu compartilho com você que as crianças da minha idade cresciam em meio a um país com realidades específicas. O comando da nação, no sentido geopolítico, era militar. A educação ministrada a todos era, desde as primeiras aulas, centradas na moralidade, na ética, no civismo, visando promover o desenvolvimento do cidadão. A abordagem didática exigida dos alunos era despertadora de inteira atenção para o desenvolvimento dos conteúdos e a aplicação constante dos mesmos em deveres para casa. Múltiplas eram as vezes em que nos víamos a decorar em geografia as capitais nacionais e mundiais, e também matemática, na obrigatoriedade de memorizar fórmulas e regras. Pessoalmente, me vejo afortunado por possuir uma mãe professora que insistentemente se debruçava comigo nos estudos, levando-me assim a efetivar a construção de textos, copiar ditados, elaborar redações. Sua insistência e perseverança serviriam de base para que hoje pudesse me comunicar e expressar com mais qualidade. Habilidades essas fundamentais para a missão dos meus dias futuros. Aquele apartamento que era embelezado por papéis de parede, móveis rústicos, lustres muito belos, tinha em sua sala de jantar ou na escrivaninha do nosso quarto o lugar das horas e horas de estudos e escritos, aos quais eu nem sempre me afeiçoava. Eu até gostava de geografia, história, mas as ciências exatas sempre me foram desafiadoras e indigestas. Por assim dizer, contemplativo, perdia a concentração com facilidade, o que não deixava minha mãe satisfeita, é claro. Achava interessante assistir à televisão, especialmente aquele mistério que se fazia antes de a programação entrar no ar, com as TVs da época ainda em preto e branco, anunciando com uma faixa de cores em preto, branco e cinza, escalonadas para maior ou menor tonalidades, que estava próximo o início dos programas favoritos. Os desenhos animados, as séries americanas de humor e aventura, todos estes eram ansiosamente esperados. Confesso, com histórias e desenvolturas muito mais interessantes, engraçadas e próprias do que aquelas que hoje nos servem nas mais variadas redes televisivas. Fosse pela manhã, ao chegar da escola, ou pelo fim da tarde após os estudos, nosso entretenimento predileto estava na novidade que a televisão havia se tornado para os lares brasileiros. Então, minha vida se resumia a ir para a escola, efetivar os devidos deveres e assistir televisão. E, vez por outra, com a permissão dos meus pais, descer pelo elevador e assentar-me na entrada do prédio a observar o trânsito, as pessoas, ou brincar no prédio ao lado, que era o edifício da Bolsa de Valores, o qual, quando fechado, nos propiciava espaço necessário para correr, pular e até brincar de bola. Foi assim que os meus primeiros amigos infantis começaram a se fazer presentes no meu dia a dia. Ali também podia avistar a torre da TV Itacolomi, rede televisiva de Belo Horizonte, que retransmitia então a Rede Tupi em seu antigo formato. Veio depois a chamar-se Alterosa, que hoje é filiada ao Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A Rua dos Carijós, a altura de onde nosso condomínio estava, tinha como esquina outra rua importante, a Rua da Bahia, e começava a partir de um rio que cortava todo o centro de Belo Horizonte, conhecido como Rio Arrudas. Meus horizontes de curiosidade se ampliavam todas as vezes que, em frente ao prédio, eu olhava nas direções da Rua da Bahia e também daquele rio.
o rio Arrudas. Eu queria saber o que havia lá e de onde vinha a buzina dos trens que chegavam à praça da estação central, de onde vinham as águas que corriam por aquele rio e para onde iam depois que, cortando a Avenida dos Andradas, ultrapassava os limites do Parque Municipal. Esta curiosidade despertou em mim o desejo de explorar, conhecer, ousar ir além dos limites permitidos pelos meus pais, fazendo isso sozinho ou algumas vezes acompanhado por amigos do prédio com os quais aprendi a brincar, especialmente amigos de maior idade do que a minha. Acredite, só estou aqui para contar-lhe essas coisas porque ele, o Senhor, nesse tempo também estava lá. Mesmo nestas explorações territoriais desprovidas da autorização paterna e que ignorava completamente os riscos de tal impropriedade. Mas sobre isso eu vou compartilhar mais com você no próximo capítulo. Até lá!